Livro Alice no País das Maravilhas. Autor Lewis Carroll. Editora Camelot. 144 páginas. Sinopse. Escrita em 1862, fruto da imaginação extraordinária de Lewis Carroll, esta obra transporta o leitor a uma viagem psicodélica e repleta de disparates. Tudo começa quando Alice se depara com um coelho branco que passa por ela correndo, apressado, e decide segui-lo até sua toca. A partir daí, um novo mundo se descortina diante dessa garotinha curiosa, que vai viver fantásticas aventuras repletas de acontecimentos absurdos ao lado de personagens excêntricos como o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas, a Tartaruga Falsa e o Gato Cherise. Uma obra dinâmica, carregada de simbolismo e que há mais de 150 anos vem encantando leitores de todas as idades. Esse livro, gente, ele é indicado a partir dos 10 anos de idade, porque como tem muito dessa coisa das viagens e muitas reflexões, uma criança abaixo dessa idade muito provavelmente não iria conseguir entender o livro. Bom, falando mais um pouquinho sobre ele. Bom, a personagem principal, né, é a personagem Alice. Ela tá no jardim de casa junto com a irmã dela e uma moça que é uma espécie de babá, assim, das duas, né, de criada, que tá olhando as meninas e tal. A irmã dela tá tomando chá com essa criada e ela tá super entediada. Pensa numa criança entediada. E aí ela acaba dormindo, gente, embaixo de uma árvore. Ela começa, assim, a ficar imaginando coisas para tentar se distrair, olhando, sei lá, imagens de nuvens no céu, as folhas balançando, coisas assim, realmente olhando à volta dela e tentando se distrair com alguma coisa, né? Isso depois dela já ter corrido pra caramba o jardim inteiro, atrás de bichinhos e tudo mais. E aí ocorrem todas aquelas aventuras que todas as pessoas que já tiveram contato com o livro, ou ao menos já viu alguma das adaptações, esse livro ele é tão famoso que a Disney fez uma adaptação para ele, que é uma adaptação bem famosa. É uma animação e tudo mais. Eu cresci assistindo aquela animação e eu achava incrível. E muitos anos depois, né, fizeram parceria com Tim Burton e eles fizeram os filmes, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Ou é atrás do espelho? Acho que é através do espelho. Que são 2 livros e que acabaram os 2 virando filmes, né? O primeiro, Alice no País das Maravilhas, que é o livro que eu tô fazendo resenha para vocês, é o momento em que a Alice tem o primeiro contato com o País das Maravilhas. Como eu disse, ela estava no jardim, ela estava entediada, ela acaba pegando no sono, sendo que assim, a gente não sabe que ela pegou no sono, né? A gente vai entender que ela pegou no sonho e criou aquilo tudo na cabeça dela depois, porque até então a cena mostra que ela estava lá com a irmã dela e que ela fica curiosa, começa a olhar tudo em volta e tal, e o que chama a atenção dela é ela ver um coelho, e um coelho passando muito rápido, sendo que o coelho não era qualquer coelho. O coelho branco, ele passava correndo como se estivesse super apressado, o que seria normal, né, de um coelho, porque eles correm bem rápido, são bem agitados, mas esse estava com um relógio. E ela ficou pensando, nossa, um coelho com relógio, como assim um coelho que usa relógio? E ela vai atrás dele, ela acaba achando, né, um buraco que é a toca dele, entrando. Aí ela cai, gente, uma distância assim absurda. Ela no início, ela toma um susto, né, porque ela desaba naquele buraco e não tem nada para ela se segurar. Sendo que ela passa tanto tempo caindo, que ela com o tempo ela vai meio que parando de gritar, ela vai vendo que não acontece nada com ela, não se machuca, ela só vai despencando. E aí ela começa a ver várias imagens, ela começa a ver desenhos, ela começa a ver coisas flutuando e tudo mais. É realmente uma viagem bem psicodélica.
até ela conseguir chegar em outros cantos, né, do País das Maravilhas. Ela tem contatos com várias criaturas diferentes, e além dessas criaturas diferentes e imagens, né, diferentes de lugares como castelos, jardins enormes, ela tem contato também com bebidas e cogumelos alucinógenos e tudo mais. Então, assim, tem bebidas que, por exemplo, que deixam ela grande. E aí tem bebidas que deixam ela pequena. E nesse momento, né, ela muda tanto desde que ela chegou lá. De uma hora ela tá muito grande, uma hora ela tá muito pequena, uma hora ela precisa ser grande para, sei lá, alcançar a chave. E aí, a partir do momento que ela consegue alcançar a chave que tá no alto, ela acaba tendo que beber outra bebida para ela conseguir ficar pequena de novo, para conseguir passar pela porta, porque não adianta nada ela ter a chave da porta e ela não conseguir passar pela porta porque ela tava grande, sabe? E aí ela volta a ficar pequena, e aí tem um momento em que ela fica desesperada, porque em uma das vezes que ela bebe essa loção para poder ficar pequena de novo, ela não volta ao tamanho humano, ela começa a encolher, 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 e aí ela tem que achar uma forma de impedir que ela encolha a ponto dela sumir, sabe? Ela acaba fazendo amizade com outros seres, ela conhece o gato, né? O gato Charrize, que é aquele gato totalmente diferentão, que sorri pra ela, né? Tem aquela imagem dele sorrindo, ela só vê o sorriso dele igual uma lua e depois descobrir que ele é um gato. E ela pedir informação, de querer saber onde ela tá, sendo que ela pede até informação pra lagarta, né, pra saber onde ela tá, pra saber pra onde ela tem que ir, pra voltar pra casa. E na verdade ela não sabe nem pra onde ela tá indo. Ela tá vagando, conhecendo cada vez mais criaturas diferentes e lugares estranhos, mas ela não sabe nem onde ela tá e como que ela vai fazer pra voltar pra casa. E aí tem aquela frase clássica, né, que qualquer lugar serve pra uma pessoa que não sabe pra onde tá indo. E essa frase, gente, toda vez que eu escuto, ela tem um impacto, assim, muito grande na minha vida, porque é muito, muito verdade. Eu acho que é na vida de qualquer pessoa, né, se for parar pra pensar. Porque realmente qualquer lugar serve, qualquer caminho serve pra uma pessoa que não sabe pra onde quer ir. Se ela não tem um foco, se ela não tem um objetivo, ela realmente não constrói nada da vida dela e ela nunca vai se preocupar em tentar arranjar meios de ir para aquele caminho onde ela vai conseguir atingir o objetivo dela, porque no fundo ela não tem objetivo, então qualquer coisa serve. E isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida, tanto estudo, trabalho, relacionamento, literalmente qualquer coisa, sabe? Então é meio que assim impossível de você ler esse livro e você não ter essas reflexões mais filosóficas. Apesar de ser um livro que a gente pensa assim, é um livro infantil, um livro direcionado para crianças, eu considero Alice no País das Maravilhas um livro de autorreflexão e autoajuda muito adulto. Assim, que nem o Pequeno Príncipe, né? Se você for parar para pensar, todas as aventuras dele, frases de reflexão, são muito mais frases direcionadas ao público adulto do que realmente o infantil, apesar de ser considerado um livro infantil também. Então, sempre faz a gente refletir bastante e procurar se entender, sabe? Várias frases, vários momentos fala sobre isso. Tem um momento também, né, que ela faz amizade com o Chapeleiro Maluco, depois ela conhece a Rainha de Copas, que é uma rainha, que ela tem um rei. Uma coisa que a gente percebe é que no livro, a Rainha de Copas, ela tem um rei, sendo que o rei é um banana. Então, assim, da mesma forma como ela comanda todas as cartas do baralho, ela também comanda o próprio rei dela, que não serve pra nada, entendeu? Então, se uma hora ela decidir que é pra cortarem a cabeça dele, vão lá e vão cortar, sabe? Ela não tem, ela é uma mulher totalmente sem paciência, sem escrúpulos, ela não tem empatia nenhuma, ela tá nem aí. O momento que a Alice chega, né, e conhece as cartas do baralho, conhece a Rainha de Copas, é um momento em que as cartas estão desesperadas pintando as rosas de vermelho, porque eles parecem que eles plantaram errado as sementes, se confundiram, e aí o jardim que era para ser inteiro de rosas vermelhas estava de rosas brancas, e que se a Rainha de Copas visse, iria mandar matar todo mundo, sabe? E assim, com ela não existe pedido de desculpa. Ela vai lá, manda cortar a cabeça e pronto.
a Alice chega a ser chamada para jogar um jogo de xadrez com ela, mas a Alice nem sabe jogar e a Alice fica enrolando ela o tempo todo até conseguir de fato se livrar dela. E tem uma parte assim que a Alice realmente fica um pouco apreensiva, né? Porque a Alice, nesse momento que ela tá com a Rainha de Copas e tudo mais, com medo de ser presa, ela tá pequena. E aí ela consegue crescer de volta, se eu não me engano, com a ajuda do chapeleiro maluco, que dá um cogumelo pra ela, uma bebida pra ela, e ela consegue ali sorver rápido, e aí ela cresce de novo. E a partir do momento em que ela volta a ter o tamanho dela de humana, ela não precisa ter medo das cartas de baralho, porque se ela soprar eles vão pra longe, né? E acaba sendo o que ela faz. No final das contas, ela acaba conseguindo voltar pra casa dela, e quando ela consegue voltar, ela conta tudo, né, pra irmã dela. E a irmã dela acha tudo muito curioso, fica muito curiosa e tal, e chega a passar o resto do dia imaginando, até mesmo tentando sonhar, assim, com esse local que a irmã visitou, sabe? Mas, assim, a Alice, ela acredita que ela realmente foi nesse lugar e que ela realmente viveu tudo no País das Maravilhas. A governanta que tá tomando conta dela e da irmã, e a irmã dela não acreditam de verdade, entendeu? Acham que a Alice é só uma criança muito criativa e que provavelmente ela pegou no sono. Tem aquela cena, né, dela debaixo da árvore que ela tá dormindo, então assim, dá a entender também que poderia ter sido somente um sonho, apesar de ter sido tudo muito real, assim, na cabecinha da Alice. Tem várias teorias da conspiração sobre isso, se ela estava sonhando ou se ela realmente viveu todas essas coisas, se o País das Maravilhas existia ou não de verdade ali no contexto do livro, né? Tem algumas pessoas que acreditam numa versão, tem pessoas que não acreditam, que acham que é somente sonho. Agora, trazendo para a realidade, né, para o nosso mundo real, tem pessoas que falam que o autor, né, que o Lewis Carroll, que o nome dele na verdade é outro. Eu não sei, gente, se eu vou conseguir pronunciar o nome dele de verdade, mas eu tô aqui com algumas informações sobre o autor que eu vou ler aqui para vocês. E eu pronunciando o nome dele errado, vocês me desculpem. Mas o nome do autor, né, o nome de verdade dele é Charles Lutwidge Dodgson. E que ele é mais conhecido como Lewis Carroll, tá dizendo que ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1832 e ele viveu até dia 14 de janeiro de 1998. Ele era o terceiro dos 11 filhos de um pastor anglicano, sendo que se acostumou a contar histórias aos irmãos. Ele chegou a receber educação religiosa, mas o seu grande interesse por álgebra, lógica e geometria fez com que ele se formasse com honras na Universidade de Oxford, onde ele foi convidado a atuar como professor de matemática. Ele chegou a publicar alguns livros de poesia e matemática com conteúdos criativos e repletos de humor. Foi nessa época que ele conheceu um homem chamado Henry Lindell, de quem ele acabou se tornando amigo, e o Lindell era pai de uma menina chamada Alice, que foi a garotinha que serviu de inspiração para as duas obras que acabaram ficando muito conhecidas como ícone, né, da literatura infantil, que é Alice no País das Maravilhas e o Alice através do espelho. Ou seja, essa menininha que acabou inspirando ele a escrever isso, a escrever os dois livros. Tem gente que fala que essa menina, Alice, né, que realmente existiu e ela realmente foi inspiração para o Lewis, falam que ela sofria alguns transtornos. E tem gente que fala que ela estava numa espécie de... Não era exatamente asilo, né? Porque asilo dá a entender que é para idosos, mas existia basicamente uma casa para crianças, né, e pessoas com problemas mentais e doenças assim mentais. E falam que a Alice
ela era uma criança que ela era totalmente desorientada e ela ficava imaginando e falando coisas totalmente sem nexo, e ela desenhava muito. E por conta das histórias que o pai da Alice contava, né, pro Charles, e dos desenhos que a própria Alice fez, que a Alice, né, de verdade fez, que ele teve a ideia de escrever esses 2 livros. Então acabou gerando conteúdo para esses 2 livros, mas a gente não sabe se é verdade ou não, que a menina realmente tinha problemas mentais e de saúde mental, ou se era realmente só uma criança criativa, né, gente? Porque dependendo da idade da criança, a partir dali dos 4, 5 anos, se a gente estudar um pouco de psicologia, a gente vai ver que nessa faixa etária as crianças estão com a criatividade a mil, elas já falam, elas já se comunicam muito bem, então elas têm mania de ficar inventando muitas histórias, assim, e coisas, né? Então a gente não sabe se ela realmente tinha algum problema ou não, ou se era só uma criança muito criativa. Esse livro, gente, ele já foi publicado várias vezes por várias editoras. Então, assim, o livro que eu tô fazendo resenha, que eu coloquei aqui como capa pra vocês no vídeo, é o livro que eu li, mas é basicamente o conteúdo integral da história da Alice, entendeu? Então, se vocês pegarem qualquer outro livro de outra editora, vocês vão ver que é basicamente o mesmo conteúdo, só muda a capa e às vezes o valor do livro, dependendo da editora, porque tem editora que cobra mais caro a publicação. Tem a questão também da capa, né? Esse é de capa comum. Por sinal, vou falar aqui o preço dele para vocês no site da Amazon, que às vezes eu dou uma pesquisada, eu gosto de dar essa informação também para vocês que quiserem, né, comprar o livro. Ele tá saindo a R$30 no site da Amazon, que ele é R$29,90. Porém, hoje, né, no dia que eu tô gravando, ele tá na promoção a 50% de desconto. Ele tá saindo a R$14,95. Então, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada lá no site da Amazon, porque tem uns preços muito bons. Mas também não tem só o site da Amazon, né? Tem o Estante Virtual, tem outros sites também que vendem livros, tem livrarias também físicas, tem alguns sebos também de livro, por se tratar de uma história bem conhecida, um livro bem antigo, vocês conseguem também comprar esse livro usado. Então vai depender aí se vocês querem um livro usado ou não, se vocês querem um livro de capa simples ou um livro de capa dura, porque isso acaba influenciando muito no preço do livro, tá? Se ele é um livro de capa simples ou de capa dura. Então, se ele for de capa dura, ele vai ser muito mais caro também. E se ele for novo também acaba influenciando. Bom, é um livro que eu li, mas eu já conhecia a história porque eu assisti repetidamente a animação da Disney, e depois assisti também os filmes, né, que fizeram. Eu esqueci agora o nome. Live action. Acho que é live action, né? Que fala quando são atores, quando são pessoas de verdade, né? E basicamente isso. Por sinal, até o Johnny Depp, ele faz o Chapeleiro Maluco e ele tá muito, muito perfeito desse personagem. Eu amei. E fora também que o livro foi dirigido pelo Tim Burton e eu sou apaixonada pelo Tim Burton, então não tem como não gostar desse livro, desse filme, né? Dessa adaptação. E também ele já foi adaptado para teatro várias vezes, vários locais já fizeram apresentação. Então, se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada, que até na internet mesmo vocês conseguem ver essas adaptações. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Me seguir no canal para estar sempre em contato, né, com as coisas novas que eu ando compartilhando com vocês. Toda semana tem 3 vídeos novos, fora os vídeos que já tem no canal, que já tem resenha pra caramba. Então é só você dar uma pesquisada aqui no canal. Tem até uma playlist com nome só de livros, e vocês vão ver a resenha de todos os livros que eu já li e já fiz resenha aqui pro canal, tá bom? Boa leitura e até o próximo livro!